Nós estamos aqui no dia de campo da UMA, vendo a interação entre as variedades e os níveis de adubação. Aqui está mostrando o trabalho, está mostrando que a variedade arara, que realmente é uma boa variedade, está produzindo em torno de 20 sacos a mais na média em relação ao catuai. O acauã aqui do lado esquerdo também responde bem à adubação. O arara entre 450 e 600 kg de nitrogênio e potássio por hectare. Então, há uma interação. O café bem produtivo tem que ser bem nutrido. O que o senhor recomenda para o produtor? O que o senhor fala para o produtor em termos de variedades? O produtor hoje ele pode combinar as variedades novas com segurança. É material que a gente já vem testando e já tem plantio comercial em escala. Material que a gente acompanha há mais de 20 anos, não tem problema assim de perda de vigor ao longo do tempo. E reúne uma série de qualidades que economiza produtividade, tamanho de fruto, qualidade da bebida, resistência às doenças, né? E pragas e doenças. Então isso facilita, no momento que está uma crise de preço, tudo que você pode contar com a genética para economizar é importante, né? O preço do café não está essas coisas. Então nesse período, quem for renovar a lavoura, procurar a genética melhor, mais fácil, para passar nesse período de crise. Marcelo, aqui foram testados doses de até 150% de acréscimo da dose, 200%. É viável para o produtor? É necessário? Que mostrou que não. O ganho estatístico ocorre, mas a partir dos 450, está mostrando aqui, o ganho é de 2 sacos por hectare. Lógico, cobre o custo do adubo, mas assim, ele já está numa inflexão da curva, então ele está atingindo realmente um nível muito bom, acima de 60 sacos, mesmo com os 450 quilos, que seria uma base mais, não digo mais racional, é mais utilizado, mais tradicional para a produção. Então não está precisando. O que precisa, sim, ver as fontes, a época, o modo de aplicar, para aproveitar ao máximo, porque esses adubos, se for mal aplicado, no caso da ureia, por exemplo, pode perder até 70%. Então, a época, o modo de aplicar são tão importantes quanto a dose em si, né? A dose é um aspecto da aplicação da adubação. Marcelo, se o produtor perguntar para o senhor, como que eu faço uma cafeicultura sustentável com essas novas medidas, que conselho que o senhor dê para ele? Trabalhar com uma boa variedade, um bom espaçamento, usar ao máximo a mecanização, que é um fator de redução do custo, e aplicar no que resulta em produtividade, tirar o supérfluo. É a mesma coisa, você vai comer feijão, arroz, uma carne, uma verdura, não entrar com muita coisa assim supérflua, porque na época de crise a gente costuma aplicar. Diminuir um pouco o investimento em infraestrutura, dentro do possível, que a infraestrutura sempre pesa no custo fixo da produção. Ou seja, investir nas coisas que você aplica e elas te retornam em produtividade. Mais racional possível, fazer um bom trato, mas não um trato de luxo. O que é um manejo pós-colheita correto, na opinião do senhor? Quais são as etapas e o que o produtor tem que fazer? Depende da região. A região tipo aqui, a região que o inverno é seco, a umidade do ar é baixa, cuidado não precisa ser muito, porque já o ambiente facilita. Mas assim, a regra normal é secar o café o mais rápido possível. Nos 2 a 3 primeiros dias da pós-colheita, que o café pode ser prejudicado na bebida. Mas isso, como eu falei, depende muito do ambiente. Aqui é a região aqui do Triângulo, do Alto Parnaíba, a umidade do ar vem muito baixa, então o café seca lá naturalmente, seca com baixa umidade. Então ele não tem uma condição de uma fermentação indesejável. Hoje em dia tem gente que até está fermentando um pouco o café para formar um café especial. Mas isso ainda não está muito bem definido, não é bom arriscar muito sem a gente ter uma tecnologia bem
Mas assim, o café é uma fruta que ela pode apodrecer, então a gente tem, através da seca, você evita esse apodrecimento, né? Esse apodrecimento que ocorre no fruto, passa para a semente, essa substância indesejável vai para a semente. Marcelo, aqui no Cerrado o pessoal está tendo problema com o bicho mineiro. E broca já é um problema já em todas as áreas. Qual o manejo que o senhor recomenda para o produtor para bicho mineiro e broca? Tá difícil porque a condição aqui, pelo contrário, facilita a colheita, a qualidade do café, esse ambiente mais seco, ele favorece principalmente o bicho mineiro, né? A broca em si é caprichar mais na colheita, quer dizer, fazer a parte cultural. E aplicar os defensivos que tem, mais ou menos, mas dá para tintear. O governo do bicho mineiro que está se esgotando os produtos em função da resistência da praga aos vários grupos químicos. Buscar agora, esse ano surgiram grupos novos, então procurar trocar os grupos, né? O pessoal que já vem usando determinados grupos de inseticida, trocar os grupos, combinar às vezes grupos para quebrar essa resistência, tentar dentro do possível associar algum produto também que diminui a mariposa. Hoje em dia tem produto que associa larvicida a adulticida, né? E como eu falei, ir lançando mão desses grupos mais novos no manejo, né? Associar um grupo que é fisiológico, não está muito bom, que mata de contato, um outro sistêmico, um de solo, até que nesses próximos anos vai surgir as variedades resistentes para plantio comercial. Aí sim, aí você conta com uma ferramenta nova, né? Para melhorar, ou seja, tornar mais eficiente o controle químico. Eu estou juntando todas as perguntas que o produtor faz para a gente e aproveitando a oportunidade de entrevistar o senhor. Capim amargoso, está sendo um problema no sul de Minas, eles estão chamando de capim arroz. O que o senhor nos fala, como é que o produtor controla ele? O problema é a resistência ao produto glifosato, quer dizer que hoje já selecionou, né? Tem que trocar para outro graminicida não do grupo do glifosato, tipo Select, o Verdict. Trabalhar com um mato mais novo, porque esses graminicidas eles não pegam um mato muito alto. Pode combinar um pouquinho com Gol, que sempre ativa um pouquinho. Pode combinar com glifosato, que ativa um pouco. E de vez em quando entrar com um controle mecânico para, quando começa a selecionar, entrar com um controle mecânico, uma trincha, capideira, a roçadeira, mas assim, a roçadeira ele brota, né? E trabalhar com esse grupo de herbicidas novos, não deixar sementear dentro do possível, porque essa erva resistente, essa semente, essa erva resistente, do margoso resistente, vai sendo disseminando por toda a lavoura. Então, manejar ele mais novo, para não deixar formar um banco de semente muito grande desse material. Associar, pode começar a associar com algum produto de pré-emergência, para diminuir a sementeira também, né? Esses produtos, tipo, que hoje em dia usa, que dura quase um ano, já diminui, porque pega a sementeira desse margoso, qualquer capim, e trabalhar com esses herbicidas novos que matam ele, por enquanto continua matando. Secador de caixote, o que o senhor nos fala, que orientação que o senhor dá para o produtor? É meio controverso. O secador de caixote tem pessoal que defende, pessoal que não defende. Então é difícil em dizer, porque se for a região boa de bebida, porque o secador de caixote normal, o café não é mexido. Então sempre tem perigo de fermentar. Então, para a região com problema de bebida, a gente não recomenda.
regiões de inverno mais coisas, já vem bastante café seco, que o seco ajuda a absorver um pouquinho a umidade do maduro. É a mesma coisa que o silo secador, né? E você vai fazendo as pequenas camadas. Quando tiver só café maduro, ele costuma formar um tijolo, né? No secador de coisa. Na colheita mecânica, quando já vem bastante café seco, não teria muito problema não. Mas, teoricamente, não seria bom. Mas na prática tem dado certo em muitos casos, outros abandonam. Mas o que tem que ver é que o secador hoje de caixote, que poderia ser feito uma coisa a nível de propriedade, ser com custo mais baixo, ele está sendo construído a preço de um secador rotativo, entendeu? Então não está tendo essa vantagem econômica na construção mais simples, mais barata. O secador hoje normal, de 15 mil litros, deve estar custando uns 50 mil reais, entendeu? E o de caixote também está custando em torno de 50 mil. Conselho que o senhor dá para o produtor nessa época de crise, na época de preço baixo, o que o senhor fala para ele? Apertar o cinto e aguentar passar a crise. Tendência sempre do café durar um pouco, um período 3, 4 anos, vai depender da condição de clima. Vem sendo reduzido o trato, mas a gente sabe que o café não cai a produção de uma hora para outra, né? Tem muita lavoura nova ainda entrando em produção para repor eventual saída. Tem que estar, no caso assim, produzir menos, não é produtor produzir menos, produzir mais, mas assim, na região, no estado, no país, tentar fazer uma política de segurar um pouco o café. Quem puder, né? Não rezar para dar geada, que aí dá para todo mundo, uma boa parte, né? Mas o que está aparecendo é isso, está precisando acontecer uma redução de oferta um pouquinho mais drástica para recuperar. O conselho é rezar e continuar tratando a lavoura, porque se deixar de tratar, ele vai perder um patrimônio que gastou bastante para fazer, né? Mais alguma coisa? Não, tá bom.